A crise atual vai causar mais traumas do que a Grande Depressão? O que o Brasil tem a perder com ela? Em 1929, entraria para a história aquela que foi a maior crise econômica já enfrentada pelos países mais industrializados do planeta. Seus efeitos foram sentidos por toda uma década, com cerca de 15 milhões de americanos perdendo seus empregos e metade dos bancos em atividade no país fechando suas portas. O estopim que colocaria fim a uma década de rápido crescimento econômico, aumento da produtividade, consumismo e especulação na Bolsa de Nova York sem precedentes, ficaria conhecido como Quinta-feira Negra. No dia 24 de outubro de 1929, o índice da Dow Jones, que representa a performance média de um grupo de ações americanas, registrou queda de 2% naquele que seria o começo de uma longa correção dos mercados. Nos dias que se sucederam, tivemos na semana subsequente a Segunda-feira Negra, com queda de 13%, e a Terça-feira Negra, com queda de 12%. Em um período de menos de uma semana, os americanos perderam 25% dos seus investimentos na média. Até julho de 1932, o mercado americano perderia 87% de seu valor, com os níveis de desemprego atingindo 25% e o PIB global contraindo cerca de 15% durante o período. Em face da ausência de políticas de bem-estar social, uma vez que o foco era puramente a produtividade e um mundo recém-industrializado, a miséria atingiu níveis alarmantes e gerou imagens que correm o mundo até hoje. Em face do aprendizado extraído daquela que foi a maior crise econômica e social enfrentada pelos Estados Unidos, hoje sabe-se que o Estado pode desempenhar papel anticíclico importante, ainda que isso traga consequências fiscais importantes no futuro, como o maior endividamento do país que inevitavelmente precisará ser pago. Ainda que tenha gerado efeitos importantes, a crise de 29 no Brasil não foi tão aguda como em outros países. Por se tratar de uma crise genuinamente gerada em países industrializados, fruto de um crescimento acentuado da produtividade, o Brasil não sofreria as consequências mais duras, dado que a economia era basicamente voltada para a exportação de bens primários, com incipientes, ainda que historicamente importantes, iniciativas de industrialização. Em 1930, o PIB brasileiro caiu 2%, caindo mais 3% no ano seguinte. Para o Brasil, a sua mais grave crise econômica, social e política seria testemunhada em um momento de rápido crescimento global e desenvolvimento tecnológico. Em pleno século XXI, o PIB brasileiro registraria a sua pior sequência de quedas já registrada em sua história. Uma política econômica errática e que não seguia os princípios básicos estabelecidos pelas melhores práticas resultaria em uma queda de PIB de 4% em 2015 e de 3% em 2016. Nem mesmo durante o período final do governo militar, marcado por uma sequência de crises internacionais envolvendo o petróleo, tivemos quedas consecutivas tão acentuadas. Em 1981, o PIB brasileiro caiu 4%, mas foi seguido de crescimento de modesto 1% no ano seguinte. Em 1990, o período conhecido tanto pelo processo de redemocratização do país, como também de hiperinflação, a economia retraiu 4%, também acompanhada de um pequeno avanço de 1% no ano seguinte. Agora, quando uma política econômica mais liberal e pró-mercado era vista como a chave para um crescimento mais robusto, acima de 1% a 2% como visto mais recentemente, o país foi severamente impactado pela crise resultante da pandemia global de coronavírus. De acordo com o Banco Mundial, a economia brasileira deve encolher 5% em 2020, apresentando retomada de 1% em 2021 e 2% em 2022. Ainda que não tenhamos uma sequência de 2 anos seguidos de retração, como visto nas maiores recessões enfrentadas pelo país até hoje. Seria a maior queda já registrada por nossa economia em um único ano.
estaríamos falando de uma perda de aproximadamente 365 bilhões em produtos e serviços que deixarão de ser produzidos. Com a retração econômica virá o aumento do desemprego e a perda de renda da população. Ainda que do ponto de vista social o Brasil não deva sofrer com as consequências registradas nos Estados Unidos no início do século XX, essa será sim a nossa Grande Depressão, pelo menos até agora.